Olá, tudo bem com você? A política é sempre tema decorrente nos meios de comunicação, nas rodas de conversa pela rua, no dia a dia da população. E hoje aqui no Voz, o nosso assunto é este. Nós vamos falar com o deputado federal pelo PMDB aqui do Paraná e atual coordenador da campanha estadual no Congresso, João Arruda, sobre a atual situação da política brasileira. O que, segundo o seu ponto de vista, está bom ou precisa ser melhorado? Vamos falar também sobre a situação do Paraná, a questão da maioridade penal. Quer conhecer um pouco mais sobre o nosso representante no Congresso Nacional? Então fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Ele tem 38 anos, é natural de Curitiba, formou-se como bacharel em Ciências Físicas e Naturais e está no seu segundo mandato na Câmara Federal dos Deputados pelo Partido do Movimento Democrático do Brasil, o PMDB, aqui pelo Paraná. Eu estou falando do João Arruda, que é o atual coordenador da bancada paranaense no Congresso Nacional. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Rafael. Um prazer grande estar com você, todos os telespectadores da TVCI. Imagina, nós é que agradecemos a sua presença aqui conosco. Deputado, hoje a gente quer fazer um programa especial aqui com o senhor, falando um pouquinho, para que o senhor nos dê um pouquinho da sua visão no contexto da nossa política, mas antes disso eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que aconteceu o seu ingresso, né? Nós sabemos que o senhor é sobrinho do nosso senador, Roberto Requião. Ele influenciou, de certa forma, essa escolha aqui pela carreira política? Como é que foi? Não, nunca nos incentivou a participar da política, sair candidato. A minha mãe, eu sou filho da Lúcia, irmã do senador Requião, e em casa sempre havia discussões sobre campanha eleitoral, sempre participei, desde os meus 10 anos de idade já participava de comícios, carreatas, e a discussão eleitoral também. Isso sempre fez com que eu admirasse os bons políticos. E o Requião, muita admiração, muito carinho, muito respeito, ele como uma referência para todos nós, da nossa família, mas para todos os paranaenses. O Requião já está com quase 80 anos, não quero dar muita idade para ele aqui, mas o fato é que ele já está há muito tempo na política, já foi governador 3 vezes, já foi senador 2 vezes, deputado estadual, prefeito de Curitiba e continua aí, como atuante, um quadro da política paranaense, oposição ao governador e se apresentando muito bem nas pesquisas eleitorais. Então é motivo para a gente admirar realmente um político assim, porque tantos políticos já passaram por aí, já foram governadores e outras coisas e acabaram saindo da política, né, fazendo outras coisas, né, as suas imagens muitas vezes manchadas por escândalos, né, desgastadas. Não é o que acontece com o Requião. Existe o desgaste natural, porque ele está aí há muitos anos, mas não é uma coisa muito pesada que pese contra ele como político Requião. Então isso me fez participar da vida pública e querer sair candidato a deputado federal. Na época o Requião era governador do estado, então eu não poderia sair candidato a deputado estadual porque ele tinha uma base de deputados estaduais que o apoiavam na Assembleia Legislativa, isso criaria muito desgaste. Então eu pensei na Câmara Federal. Saí candidato, me elegi com 126 mil votos, trabalhei bastante durante esses últimos 4 anos, me dediquei e 4 anos depois aumentei a minha votação, fui o que mais aumentei a votação, fui de 126 mil votos para 176 mil votos, uma votação expressiva, motivo de muito orgulho para mim, mas também ao mesmo tempo responsabilidade para trabalhar bastante durante os próximos 4 anos. Tá certo. Agora, antes disso, deputado, o senhor teve uma experiência já na vida pública fora do país também, né? Onde o senhor morou nos Estados Unidos, né? Alguns cargos o senhor chefiou lá, né? É verdade. Eu fui para os Estados Unidos e me formei em Ciências do Esporte. Né? Eu fui criado dentro, o meu curso superior, né, me colocou dentro de um laboratório de atividade física, de fisiologia do exercício, e eu pensava em ser um cientista do esporte e do exercício naquela época. E comecei a trabalhar também. E a prefeitura do distrito do qual a minha universidade estava localizada, me convidou para fazer um trabalho com os servidores públicos naquele momento, para melhorar a qualidade de vida daqueles servidores. Nos Estados Unidos eles têm muitos incentivos para servidores, funcionários, trabalhadores que praticam atividade física, que não fumam, que levam uma vida mais saudável. Lá a parceria com o seguro privado é muito grande, tanto em empresas privadas quanto no poder público também. E os funcionários pagam menos e as empresas e o serviço público também, as prefeituras, pagam menos quando tem um centro de atividade física, um
uma diretoria, uma coordenação que cuida da qualidade de vida dos seus servidores, eles pagam menos seguro do que se não tivessem esse ambiente. É uma prevenção, né? É uma prevenção olhar de saúde, prevenção. coisa que a gente não pensa no nosso país. Nós chegamos já no nosso limite, do ponto de vista do investimento em saúde pública, equipamentos, remédios, médicos, hospitais, e se saturou já, não tem mais dinheiro para fazer mais. Dinheiro sempre tem, é só a questão de prioridade, mas nós temos que pensar também na promoção, na prevenção da saúde, na atividade física, na nutrição saudável, na orientação correta para que as pessoas vivam mais e vivam melhor. E assim tirar essas pessoas das filas dos postos de saúde e dos hospitais. Acho que é o único jeito hoje do Brasil enfrentar esse gargalo que é o problema de saúde pública. Entendi. Bom, já no Brasil aqui o senhor atuou também na Paraná Esporte, né? Junto do então governador, né? Isso, fui diretor da Paraná Esporte. Lá nós tentamos implantar um programa de atividade física, mas eu fiquei pouco tempo na Paraná Esporte. Também retomamos os Jogos Colegiais do Paraná, também o Operação Verão, que hoje infelizmente já não existe mais no litoral. Era um grande programa do governo do estado que envolvia todas as secretarias e a Paraná Esporte era a coordenadora desse grande evento. E depois eu fui para a Coapar, Companhia de Habitação do Paraná, a Diretoria de Relações com a Comunidade. E lá nós criamos um mutirão também de atendimento da Coapar nos conjuntos habitacionais da Coapar, um serviço do Estado para aquelas famílias que tinham adquiridos casas populares através da Companhia de Habitação do Paraná. Tá certo. Deputado, eu gostaria de conversar com o senhor também a respeito da nossa situação atual, da política aqui do Estado. Vamos começar por aqui. Como é que o senhor avalia hoje a administração aqui do Paraná? Olha, é difícil. Sei que o PMDB fazer faz essa oposição, avaliação, eu faço né? oposição, sou aqui suspeito para falar sobre a administração estadual, mas a população está vendo aí o que está acontecendo. Servidores com pagamentos atrasados, equipamentos abandonados, equipamentos do Estado abandonados, praças, estruturas públicas abandonadas e nenhuma perspectiva, né? O melhor está por vir. Era esse o discurso do governador durante a campanha eleitoral e nada aconteceu. E eu não vejo nesse quadro técnico do governador pessoas comprometidas com a realidade do nosso Estado. Hoje o secretário da Fazenda não tem nenhum compromisso com o Paraná, não é daqui, veio de fora e veio para arrecadar. Então não existe um conceito para melhorar a economia do Estado. Nós pensávamos no governo anterior na questão da população, né? Na população como prioridade, a economia como prioridade. Era o salário mínimo regional, era congelar as tarifas de água e luz para proteger a população paranaense de crises, como a crise que nós estamos enfrentando atualmente. E esse governador e esse secretário da Fazenda, eles não pensam assim. O negócio é arrecadar para o Estado como se fosse uma empresa. Quando se aumenta impostos, tributos, você acaba arrecadando mais, mas ao mesmo tempo pode provocar sonegação, pode fazer com que outros estados vizinhos sejam mais beneficiados, porque as pessoas fogem daqui e vão para fora, e é uma relação que não tem. Vamos saber se ele vai conseguir arrecadar mais, eu acredito que sim, porque só da Copel, falando que é 800 milhões por conta do aumento da energia, que vai para os caixas do Estado, né? O senhor falou sobre a preocupação de arrecadar que a Secretaria de Fazenda tem hoje, né? E justamente a gente viu isso agora no início do ano com o aumento dos tributos. Então isso causa uma certa decepção até por conta da população aqui do Estado, né? Perante o nosso papel do governo do Estado não é simplesmente ter dinheiro em caixa para fazer obras, né? Não é uma empresa. Isso é importante também, haja vista que, por esse lado também, nós não vimos nada do governo do Estado nos últimos 4 anos com relação a obras e investimentos. Mas é muito mais do que isso. É pensar no futuro do Estado, na formação do cidadão e, por isso, educação é prioridade. É pensar nos servidores públicos e construir junto com os servidores um Paraná melhor a cada dia. É pensar na economia do Estado, e daí nós falamos de salário mínimo regional, cuidar do microempreendedor, a microempresa, pensar nessa economia, em proteger o Estado contra a crise, né, e pensar também em investimentos estruturais. Isso com um cronograma, com planejamento e com muito trabalho, parcerias com o governo federal, mas não existe esse conceito. O conceito é muito pequeno, porque nós somos vítimas aqui no Paraná da reeleição.
E a nível nacional também. Hoje, quem governa o país e governa o Estado foi para a reeleição e ali se limitou a propor aquilo que as qualitativas diziam que era o ideal para se ganhar a eleição, para se vencer, mas não para fazer uma campanha com honestidade, com clareza no que é possível de se fazer durante todo o exercício do mandato. Ou seja, basicamente se continua apenas. Se comprometeram com muita coisa que não vão fazer, não existe nenhum compromisso com a verdade durante o processo do mandato e com isso quem paga é a população. Então os impostos que se aumentam aqui no Paraná é para pagar os erros que foram cometidos durante os 4 anos de mandato. Promessas que foram feitas, pagamentos que foram feitos de maneira irresponsável, começaram a cumprir alguns convênios que sabiam que não teriam como fazer depois dos próximos 2, 3 anos. E o mesmo acontece com o governo federal. Nós aprovamos no governo federal desonerações em 2011 que agora se fala em aumento da alíquota, mas nada mais é do que acabar com as desonerações que nós aprovamos no mesmo governo do mesmo partido. Então existe muito compromisso com a reeleição, com o projeto pessoal de cada candidato, com os partidos políticos, mas nenhum compromisso com a população, infelizmente. Tá certo. Deputado, vou te pedir licença um minutinho só, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a política aqui do nosso estado e do nosso país também. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Voz, hoje conversando sobre política aqui no nosso estúdio. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Voz o deputado federal e atual coordenador da bancada no Congresso Nacional, o deputado João Arruda. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigado a você, Rafael, pela oportunidade. Deputado, antes da gente entrar no intervalo, o senhor comentava sobre a atual gestão aqui do governo do Paraná. Na semana passada, o senhor esteve reunido com o governador Beto Richa, né? Qual foi o teor desse encontro? Bom, primeiramente, um gesto. Eu me comprometi com a bancada, enquanto candidato a coordenador da bancada, de que me aproximaria das questões que envolvem o governo do Estado. E fiz um ofício para o governador, antes mesmo dele receber esse ofício, me telefonou e me pediu para que eu fosse no Palácio conversar com ele, conversar com o secretário-chefe da Casa Civil. Foi isso que eu fiz, nada mais foi do que um gesto do coordenador da bancada, que fala em nome dos 30 deputados federais e dos 3 senadores, para dizer que nós estamos à disposição em Brasília. Agora, Rafael, existem limitações do que a gente pode fazer como deputados, como parlamentares, como representantes do povo brasileiro eleitos pelo Paraná em Brasília. Nós temos o microfone, a tribuna, e nós temos a possibilidade de articulação com o governo federal. Mas o governo federal não pode assumir responsabilidades do governo do Estado. Nós temos que ter clareza nesse processo, mas o que a bancada pode fazer é dar transparência a essa discussão, esse debate. Você viu no ano passado que o candidato à reeleição, o governador, o atual governador, dizia que sofreu perseguição por conta dos empréstimos, falta de apoio do governo federal. A bancada federal tem que dar transparência, inclusive, a essa relação. Se existem empréstimos, se existe perseguição, vamos discutir lá na bancada, junto com os parlamentares que são do PSDB, que são do PT, que são do PMDB, para a gente ver quem tem razão e quem não tem razão. Porque senão a população é que fica com dúvidas sobre quem está certo e quem está errado. Então vamos levar essa discussão para a bancada. E as demandas também do governo do Estado, se existem prioridades, se falta pagamentos do governo federal, eu estou vendo aqui, estou sentindo na pele, estou sofrendo muito como coordenador da bancada, porque prefeitos de todo o Paraná me procurando por conta dos repasses do governo federal que estão atrasados. Né? Se fala em 1 bilhão, se fala em 500 milhões também de dinheiro para a saúde do Estado do Paraná, investimentos em unidades básicas de saúde, equipamentos, remédios, medicamentos, programas do governo que teriam apoio e o compromisso do apoio com o governo do Estado também. É preciso fazer uma avaliação concreta de dados precisos, transparência nesse processo, para que cada um possa saber o que é responsabilidade de quem e quem não está fazendo a sua parte. Eu tenho visto também que os municípios, prefeituras estão reclamando muito dos convênios que foram assinados, fizeram os primeiros pagamentos por parte do governo do Estado com os governos municipais. Então a dívida é do governo do Estado com os municípios, é do governo federal com os municípios e com o governo do Estado. Vamos dar transparência a tudo isso e vamos cobrar do governo para que eles façam esses pagamentos e esses repasses financeiros o mais rápido possível. Não é possível que obras sejam paralisadas, que empreiteiros estejam sem receber
por conta de um compromisso que foi feito e não foi cumprido até agora. E tudo isso vira uma grande bola de neve e a população que fica meio desnorteada, né? Eu falava com um prefeito agora de uma pequena cidade do Norte Pioneiro. Ele me disse que existe uma empresa, uma empreiteira que começou a obra, já recebeu os primeiros pagamentos do governo federal, uma obra de saneamento básico no município, e que parou de receber. E agora o Ministério Público está intimando essa empresa a continuar a obra, senão sujeita a multa, porque é uma obra de saneamento básico, senão que ela tem que continuar. O Ministério Público envolvido nessa discussão, só que a empresa não tem culpa nenhuma, porque a empresa depende do repasse do governo federal. Então você veja até que ponto nós chegamos nesse primeiro ano de mandato da Presidente da República e do governador do Estado. Nós precisamos melhorar isso o mais rápido possível. A senadora Gleisi se comprometeu em fazer uma reunião com o ministro da SRI, de Relações Institucionais do governo, para que a gente possa receber, pelo menos ter uma resposta, um cronograma claro para que exista uma expectativa clara, né, dos prefeitos e do governador do Estado. E o que o senhor sentiu desse encontro? Houve um interesse mais de uma abertura, de uma maior negociação do governador? A boa notícia, a nossa pauta não é apenas essa de repasses financeiros, de convênios com o governo federal, a pauta legislativa também. Veja, nós aprovamos... De aumentar, né? Um canal de comunicação. Aprovamos na Câmara o novo indexador da dívida dos estados com a União. Isso vai fazer com que o Paraná, só o Paraná, tenha uma economia de mais de R$1 bilhão nos próximos anos, até 2040. E o Paraná será o estado mais beneficiado nos primeiros 4 anos do perdão dessa dívida. Só esse ano é mais de 126 milhões de reais que o Paraná vai economizar. Então existe uma pauta legislativa também, existe a questão do mar territorial. O Paraná tem perdido riquezas ao longo dos anos por conta dessa discussão. E existe também a discussão sobre o que nós queremos para o nosso Estado nos próximos anos. Nós precisamos ter clareza no que nós queremos em relação à estrutura, à infraestrutura, em relação à educação do nosso Estado, ao desenvolvimento do nosso Estado como um todo, para que a gente possa daí reivindicar. As reivindicações da bancada do Paraná, elas têm que ser para o Estado do Paraná, não simplesmente para atender grupos políticos, mas atender o Estado do Paraná. E a população paranaense tem que saber o que cobrar dessa bancada, porque tem que saber o que quer para o Estado do Paraná para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Temos problemas pontuais que precisamos resolver, como é a questão dos pagamentos, saúde pública e essa discussão sobre o novo indexador das dívidas do Estado com a União. Agora vai para o Senado, esperamos que isso seja aprovado o mais rápido possível. Mas temos questões que envolvem o interesse do nosso Estado a médio e longo prazo. E é preciso clareza no que queremos para o nosso Estado. Ainda falando sobre problemas aqui do Estado, deputado, como é que o senhor vê a greve dos professores? Foi quase um mês aí sem aula, que atrasou o calendário dos estudantes, pode complicar a vida deles lá na frente com questão a vestibular, né? O Congresso enxergou esse problema aqui do Estado como? Isso foi a gota d'água, os professores não aguentavam mais, foram 4 anos de mentiras, de enganação. O fundo rotativo, que é aquele dinheiro que passam para as escolas, para os diretores pagarem serviço de limpeza, né? Material de limpeza, a merenda escolar. Merenda escolar. E esse dinheiro não era repassado, estava atrasado, os professores não aguentavam mais o abandono. Com relação às escolas públicas, à estrutura pública, quando falta giz, né, no quadro negro para que os professores possam lecionar, material esportivo para dar aula de educação física, então chegou no limite. Daí quando começaram a atrasar os pagamentos do PDE, que é a qualificação, capacitação dos professores, eles tinham que pagar com o seu cartão de crédito, quem não tinha cartão de crédito não tinha como pagar, tinha que emprestar o dinheiro. E depois o governo ressarcia os professores que participavam dessa atividade. O atraso nisso começou a provocar uma indignação muito grande. Daí logo depois disso, com esse sentimento de revolta já entre os professores, de indignação entre os educadores e também as merendeiras, né, a parte administrativa das escolas públicas, e souberam de um projeto que foi para a Assembleia Legislativa para reduzir os seus direitos, para diminuir os profissionais, a contratação de profissionais que são contratados temporariamente. A vontade política do governo, isso não foi do projeto, de tirar professores de certas
certas escolas, professores que estavam nas APAES e que já tinham se especializado nas APAES, que é uma coisa muito técnica também, trabalhar nas APAES e transferir esses professores para outras escolas, outros lugares, distante das suas famílias. E o projeto da Previdência também, que colocava em risco aí o futuro previdenciário dos servidores públicos, causou uma indignação. O movimento começou pelas redes sociais, as pessoas começaram a se envolver, falar, se posicionar, e daí a gente viu todos aqueles professores que conseguiram um avanço importante, porque agora na Assembleia Legislativa não se discute mais nada através de comissão geral. Essa foi uma vitória dos professores, além do fato de que retiraram o projeto. Mas já soubemos que um novo projeto, com um novo formato, com os mesmos interesses, já foi para a Assembleia Legislativa e será discutido também pelos deputados estaduais. Vamos ficar atentos para ver o que eles querem fazer e envolver também os servidores nessa discussão. Tá certo. Vale lembrar também que essa greve foi apenas cancelada. Se o governo não, de fato, cumprir aquilo com que prometeu, os professores podem voltar a paralisar as atividades aí, vamos todos torcer para que não. Deputado, mudando um pouquinho de assunto agora, eu gostaria de falar, o senhor assumiu recentemente o cargo de coordenador da bancada, então, como a gente já anunciou aqui no programa, no Congresso Nacional, representando, né, os nossos políticos aqui do Paraná. Que importância tem isso, a representatividade que tem isso para o senhor aqui? Como é que o senhor vê a administração? Para mim é uma honra representar os deputados federais, os senadores, fazer uma discussão sobre a pauta legislativa que interessa ao nosso Estado, representar os parlamentares em reuniões importantes aqui com entidades representativas e tentar fazer algo novo através dessa função, que é um contato direto com os prefeitos, com os secretários de Estado, com os secretários municipais, com os vereadores, para fazer com que Brasília se aproxime mais do Paraná, porque o tempo é curto, durante o mandato é muito curto. 4 anos acho pouco, porque você tem que levar em consideração que tem 2 anos de campanha eleitoral, de eleição, as eleições municipais, depois as nossas eleições. E ao mesmo tempo, nós temos que ficar lá em Brasília, né? As discussões, as comissões temáticas, o plenário, tudo lá em Brasília. O presidente da casa está colocando como prioridade as discussões no plenário. Nós temos ficado em Brasília até quinta-feira, coisa que não ficávamos no passado, de terça-feira a quinta-feira. O trabalho continua nas bases eleitorais das quais nós representamos e também na discussão aqui com a sociedade sobre aquilo que se vota lá em Brasília. Agora nós temos o desafio de trazer à bancada e para a discussão da bancada aquilo que se discute no dia a dia. Como a legislação trabalhista envolver as centrais sindicais, fizemos isso na semana passada, a discussão sobre a greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros também deram um prazo para o governo federal de 40 dias. E aqui a greve praticamente parou o Estado. Foi um dos piores estados, o Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, precisamos levar os caminhoneiros para Brasília para discutir isso com a bancada, para ver de que forma que nós podemos defender os caminhoneiros. Já estamos incluindo em uma medida provisória do governo a possibilidade de financiamento, de empréstimo para o caminhoneiro autônomo, para o pequeno empreendedor caminhoneiro que possa poder pegar esse dinheiro para investir na sua pequena empresa, né? Um avanço importante também, existe toda a discussão do combustível e outros temas que estão no nosso dia a dia, a questão da produção de mandioca. Aqui no Paraná somos um dos maiores produtores do Brasil e os produtores vêm sofrendo, querem um contato com o governo federal, entre tantas outras causas como o mar territorial, como a reforma política e de que forma a bancada vai se posicionar. A gente não está buscando uma posição unânime da bancada do Paraná, porque os encaminhamentos são feitos através dos partidos e as discussões internas sobre como cada partido vota é entre os partidos. Mas nós precisamos dar projeção para os parlamentares, para os deputados federais, para os senadores, para que a posição de cada um seja exposta para a sociedade e que cada eleitor paranaense, a população, possa saber como é a postura de cada parlamentar. Nós temos excelentes quadros em Brasília, pessoas que se especializaram em direito tributário, constitucional, parlamentares que lutam pela educação, pela saúde, e temos que aproveitar aquilo que é de melhor de cada parlamentar para fazer com que o nosso Estado ganhe com isso. Porque hoje o processo eleitoral, ele faz com que o parlamentar, durante o exercício do mandato, fique limitado apenas às suas questões e os seus interesses eleitorais dali a 4 anos. Isso é uma coisa muito ruim.
nós temos que pensar no conjunto, a partir do conjunto de parlamentares e dos interesses que o nosso Estado tem. Tá certo, deputado. Vou te pedir licença mais um minutinho, a gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o bate-papo com o deputado federal João Arruda. Olá, estamos de volta com o Voz, hoje conversando sobre política e aqui no estúdio comigo está o deputado federal João Arruda, que atualmente é o coordenador da bancada paranaense no Congresso Nacional, né, deputado? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a você. Deputado, logo que o senhor assumiu a coordenadoria lá da bancada paranaense no Congresso Nacional, o senhor falou sobre a criação das coordenações setoriais, né? O que poderia facilitar aí a vinda, por exemplo, de recursos aqui para o Estado em áreas determinadas, né? E temas também de debate. Hoje nós temos, como eu disse aqui, deputados muito preparados que se especializaram em áreas específicas. A coordenação da bancada não pode ser só o coordenador isolado discutindo os temas do interesse do Paraná e orçamento também. Nós temos um orçamento de bancada, que é quase uma peça de ficção. No ano passado, por exemplo, nós não empenhamos nada. Este ano é aquilo que foi indicado no ano passado pela bancada. Então nós vamos ver agora, depois que a presidente sancionar a lei do orçamento, ver o que será contingenciado das emendas de bancada. Existe outra discussão também sobre o orçamento impositivo que obriga o governo a empenhar o orçamento das emendas individuais, mas também uma discussão que deve obrigar o governo também a empenhar as emendas de bancada. Ver o que vai sobrar de dotação e dentro das áreas específicas que foram colocadas, eleger dentro da bancada coordenadores, aqueles que querem trabalhar as emendas que foram colocadas na saúde para tentar empenhar os recursos esse ano, vão assumir essa responsabilidade. E também com relação aos temas que nós vamos discutir na bancada. O deputado Luiz Carlos Rauli, por exemplo, deputado do PSDB, tem um trabalho já que vem de muitos anos sobre o mar territorial. Ele que fez uma aproximação do Instituto Pro Paraná com o Congresso sobre essa questão. Afinal de contas, nós perdemos muitas riquezas, é uma injustiça o que aconteceu no Paraná, porque a nossa área territorial é menor do que a dos outros estados, de muitos outros estados. A Ideli também tinha um projeto nessa área, ela que foi é ministra ainda do governo da presidente Dilma. O Gustavo Fruit, prefeito de Curitiba, também tinha um projeto e eles tiraram todos esses projetos, fizeram um projeto único que foi apresentado pelo deputado Rauli e nós queremos retomar essa discussão com a presença do Exército e do IBGE para avançar no sentido de aprovar uma lei ou de entrar na justiça para que o Paraná possa retomar os seus direitos com relação ao território do mar, do nosso litoral, por exemplo, uma discussão que interessa a todo o nosso litoral. E temos outras discussões também, a questão dos tribunais do trabalho, a questão do Tribunal Federal, aquilo que aconteceu, aquela discussão aqui que nós tivemos a possibilidade e aprovamos no Senado. O deputado Sérgio de Souza tem ajudado muito nessas áreas, o deputado Osmar Serralho também. Tem a discussão que envolve a educação e os investimentos através de um plano de expansão da Universidade Federal do Paraná e o deputado Alex Canziani tem um trabalho nessa área também, na área de educação, através de uma proximidade que tem maior com os técnicos, servidores e o Ministério da Educação. Enfim, cada um é responsável por, se a gente responsabilizar ou comprometer cada deputado através de uma coordenação com um grupo de trabalho específico, com certeza nós vamos otimizar o trabalho da bancada como um todo. Até com o objetivo de otimizar, o senhor pretende fazer reuniões semanais, inclusive com a presença de ministros também, A ideia é né? fazer reuniões semanais. Nós já fizemos uma na semana passada com as centrais sindicais e com a presença da vice-governadora. Essa semana eu gostaria de levar os representantes dos caminhoneiros para dar um parecer do que está acontecendo. Isso, como o senhor adiantou. Com relação aos caminhoneiros, também com a presença do chefe da Casa Civil, ex-deputado Eduardo Ciarra também, e também abrir também a possibilidade de sugestões, ideias para as próximas reuniões. Essa semana mesmo nós temos a expectativa de nos reunir com o ministro de Relações Institucionais do governo para discutir essa questão dos pagamentos que está atrasada e outras questões também que vão acontecer. Provavelmente teremos mais de uma reunião por semana. Estivemos com
o ministro dos Portos, né, o secretário dos Portos, o Edinho Araújo, que é do PMDB, também do meu partido, discutindo a questão da poligonal, que é uma questão muito polêmica. Quando nós aprovamos a medida provisória dos portos, foi discutida no Brasil inteiro, nós aprovamos a possibilidade de se criar terminais privados. E isso vai acontecer lá na região do Porto de Paranaguá. Aqui do nosso litoral. Influencia muito o dia a dia da comunidade. Da nossa população local. E né? existe muito receio por parte da comunidade, da associação comercial, de perder o controle dos terminais portuários para a iniciativa privada e que a cidade perca também com isso. Nós estamos fazendo um trabalho para fazer uma audiência pública com todas essas entidades representativas que representem os trabalhadores, a comunidade, a iniciativa privada, a associação comercial, para que haja uma compreensão do que nós queremos com essa redução, o que nós queremos, que eu digo que é um conceito de gestão que foi aprovado no Brasil inteiro, com a redução da poligonal e a possibilidade dos terminais privados. O Porto de Paranaguá vai perder com isso, perde controle, perde taxas portuárias, Claro. perde também investimentos. Eu entendo que exista também receio daqueles que defendem o porto público, o porto que pertence ao governo do estado do Paraná. Mas, por outro lado, tem alguns gargalos que nós precisamos resolver, porque aquela área se tornou pequena também. E a área que fica no entorno do porto, ela pertence a pessoas, né? Ela pertence a empresários, a empresas. Sim, são particulares. Então não tem como a gente... Até poderia se discutir, mas daí é um outro conceito que é uma confusão ainda maior. Agora nós precisamos fazer um debate claro, os trabalhadores não podem ser penalizados. Já existe um modelo no Espírito Santo que utiliza em terminais privados os trabalhadores do Porto de Paranaguá para que a gente possa avançar e que a cidade não perca nada com isso. Os trabalhadores não percam com isso. Mas eu entendo que as cidades portuárias, hoje em dia, infelizmente, só perdem, né, do ponto de vista do investimento, né, os investimentos. Eu até pedi para que o ministro, nós, através do Porto de Paranaguá, na gestão anterior, eu não sei se vocês lembram, mas nós fizemos investimento nos acessos do porto. E até isso foi questionado pela ANTAC, pelo Tribunal de Contas da União, e depois os mesmos órgãos deram um parecer favorável. Eu entendo que o Porto de Paranaguá tem que ter uma responsabilidade maior junto à comunidade, a fazer investimentos na estrutura da cidade também, para promover qualidade de vida para o seu povo e para a sua gente que vive ali e que muitas vezes não recebe um benefício direto por ser uma cidade portuária. É uma discussão que deve acontecer em todo o Brasil. Pois é interessante o senhor comentar sobre esse assunto, porque a nossa audiência é muito grande aqui no litoral do estado, deputado, e as pessoas realmente ficam muito receosas quando o assunto Porto de Paranaguá entra em discussão, em especial em nível nacional. O senhor fala sobre a criação do porto privado. Muito se discute lá... terminal privado. Terminal privado, perdão. Nós vimos recebendo navios de turismo também há alguns anos já, coisa que o Paraná não recebia. Esse porto, esse terminal privado poderia beneficiar isso para que outros navios turísticos viessem para cá e, consequentemente, movimentassem mais até a economia local, ali, até para tirar essa preocupação da população lá, né, de que isso poderia, de certa forma, prejudicar? Pode também, eu não vejo isso como interesse desses que são os proprietários desses terrenos, essas empresas cooperativas que têm outros interesses comerciais, não o dos navios, né, turísticos. Mas pode ser uma possibilidade também. Quando a gente fala de ampliação dos terminais privados, a gente não está falando só de Paranaguá, a gente está falando também de Antonina, está falando de Pontal do Paraná. Isso. E o nosso litoral, ele precisa, um litoral tão bonito, tão rico, e aquela área, a área de Antonina, Paranaguá, Morretes, cidades que são históricas, né, que tem um potencial turístico característica grande, cultural. Né? Eu sou um apaixonado pelo nosso litoral e acho que nós devemos valorizar, com dificuldades, porque nós concorremos com Santa Catarina, com o Nordeste, com o Rio de Janeiro, mas é preciso um olhar especial dos governantes para a região do nosso litoral. O Porto de Paranaguá, em específico, o senhor acha que funciona bem atualmente? O que do seu conhecimento precisaria melhorar agora pontualmente? O Porto é uma referência... Além dessa questão, né, da discussão. Uma referência no Brasil, né? Mas o Porto poderia fazer outros investimentos além do dia a dia
né, da ação portuária, né, na cidade, se envolver em questões que envolvem a cidade, que envolve o prefeito da cidade, que envolve a associação comercial, que envolve, para ver de que forma que o Porto possa assumir compromissos também com a cidade, como fizemos lá atrás e recebemos um parecer favorável do Tribunal de Contas da União, com investimentos que fizemos nos acessos do Porto. E o ministro Edinho Araújo também está comprometido com essa tese para todas as cidades portuárias do Brasil. Tá certo. Deputado, vou te pedir mais uma vez uma licença aqui na nossa conversa para a gente ir para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a política. Agora eu vou querer saber a opinião do deputado com relação à administração do Brasil. É um minuto só, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Voz, hoje discutindo sobre política. Ao meu lado aqui no estúdio, eu tenho o prazer de receber hoje o deputado federal João Arruda, que é também o atual coordenador da bancada paranaense no Congresso Nacional. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a você, Rafael. Deputado, eu gostaria agora de entrar no assunto aqui sobre a administração do Brasil, né? A sua opinião com relação a isso. A gente vê muita manifestação ocorrendo, organizada pela internet, né, pelas redes sociais. Como é que o senhor vê essa questão da administração do PT, do pedido de impeachment da presidenta Dilma? Como é que o senhor, até o Congresso, vem vendo toda essa questão? Impeachment é uma coisa que não vai prosperar nunca, porque a questão é legal, né? É muito mais jurídica do que a vontade da população por conta da desaprovação dos índices de desaprovação da presidente Dilma. Não acho que isso terá futuro. Por outro lado, o governo dela vai muito mal, é o que eu falei aqui. Os compromissos foram assumidos durante o processo eleitoral e, de repente, ela se elegeu e mudou completamente o discurso. Falta capacidade de reação. Não existe articulação política por parte do governo. E a falta de experiência política dela está realmente causando prejuízos enormes para o governo. Isso começou lá atrás e continua agora. A presidente Dilma nunca foi candidata a nada, nunca foi candidata a vereadora. Um cargo eletivo, Ela foi candidata a presidente da República pela primeira vez com o apoio do Lula, que naquele momento poderia eleger qualquer outra pessoa. Então essa falta de traquejo talvez tenha atrapalhado ela um pouco. Não tem como a gente conhecer a realidade do país, a gente entender o que está sendo discutido na Câmara Federal, no Congresso Nacional, sem diálogo, sem dedicação, determinação, disposição para conversar com os partidos. Agora, não é a reação que nós temos visto do governo, que o governo a cada crise procura os partidos e pede para indicar ministérios. Não é isso. O PMDB, inclusive, tem que abrir mão de todos os seus ministérios, tem que exigir da presidente que reduza o número de ministérios, enxugue a máquina, faça um choque de gestão, dê exemplo para a sociedade e apresente um projeto para o país do que ela quer nos próximos anos. Não pode ser essa reação em que os ministros vão para o Congresso e querem apagar fogo e daí apresentam projetos para que a gente aprove em cima daquilo que eles se comprometeram na campanha eleitoral a não fazer. Como é que eu vou votar? Eu que apoiei a presidente Dilma, o meu partido, o PMDB, esteve com ela na campanha, nós estivemos com ela aqui fazendo campanha, aqui no Paraná, durante o segundo turno da eleição. Como é que eu vou votar a favor do aumento de impostos, o aumento das alíquotas, do fim das desonerações que ela mesma deu em 2011, sendo que ela se comprometeu na campanha, em um debate, ela falou para o outro candidato, o seu adversário, Aécio Neves, que o governo dela não teria arroxo fiscal, que ela não colocaria trabalhadores na rua. E ela está fazendo isso agora. Graças a Deus eu fui eleito deputado federal, tenho mandato e vou ter a oportunidade de cumprir com o compromisso que ela fez com a população através de uma mensagem que ela vai mandar fazendo exatamente o contrário. Então eu não posso aceitar, eu como base do governo, como apoiador da presidente Dilma durante o processo eleitoral, que isso aconteça. Como também não posso aceitar que ela reduza direitos dos trabalhadores, sendo que ela se comprometeu na campanha eleitoral a não fazer isso. Nós fizemos campanha aqui no Paraná, nós que participamos da coordenação da campanha da presidente Dilma aqui, com as centrais sindicais. E agora, de repente, a partir dela eu vou retirar direito de trabalhador? Não, nós não vamos fazer isso. No Congresso Nacional, o PMDB, ele tem que ter uma linha mais independente de atuação. Trabalhar a favor dos bons projetos, aquilo que é bom para o país, mas ao mesmo tempo ser crítico àquilo que não é
bom para o país e aquilo que não é coerente com aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante o processo eleitoral. Levando em conta que o PMDB é um partido muito dividido, ele é muito influenciado por conjunturas estaduais. A cada estado é uma realidade. É uma realidade, né? É um adversário, se o adversário é o PT, eles são mais próximos do PSDB e vice-versa. Mas essa eleição, essa discussão polarizada entre PT e PSDB precisa acabar. Nós precisamos discutir programas, muito mais programas, ideias, do que partidos e projetos partidários, projetos pessoais. Nós precisamos discutir o Brasil. Tá certo. A gente viu nas últimas eleições que o Brasil ficou bastante dividido com relação à eleição da presidenta Dilma. Mas o Sul apoiava, o Norte e o Nordeste desapoiava, e o Norte e o Nordeste apoiava a atual presidente. Eu estive recentemente até no Rio Grande do Norte, em Natal, e lá pessoas que eu conversei, que me falaram, que votaram nela, hoje já pensam completamente diferente, justamente por toda essa situação que o senhor colocou. Esse descontentamento, dá pra gente dizer, essa vontade, por mais que não seja legítimo o impeachment dela, a vontade dessa mudança, de tirar o PT do poder, é uma crise muito grande, como não se via há um bom tempo aqui no Brasil, né? Esse descontentamento aí com o governo, Mas não tem relação com o partido político. PT, PSDB são a mesma coisa. Estão no mesmo balaio. Veja bem, que lá no ano passado, quando se discutiu a mudança nas metas fiscais por conta de um problema no superávit, antes de se discutir a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e de se aprovar a LDO, não de se discutir, mas de se aprovar a LDO, o governo, a oposição, o PSDB, discutia o impeachment da presidente Dilma, porque isso feria a lei de responsabilidade fiscal, que era um absurdo. Aqui no Paraná, depois de aprovada a lei de diretrizes orçamentária, o governo do PSDB, o governador do PSDB, mandou exatamente o mesmo projeto agora para a Assembleia Legislativa. Exatamente o mesmo projeto. E aqui o PSDB, como é que o PSDB vai fazer oposição à presidente Dilma em Brasília e apoiar o que a presidente Dilma, a mesma coisa que a presidente Dilma fez no Brasil, aqui no estado do Paraná. Então estão todos no mesmo balaio. Aumento de impostos. O governador do PSDB aqui aumentou IPVA, aumentou ICMS, da mesma forma que a presidente Dilma quer aumentar algumas alíquotas também. Então, não existe mais essa coisa de ódio do PT e do PSDB. Isso é um discurso, quem faz esse discurso é quem tem interesse eleitoral. Aqueles que são contra o PT fazem um discurso contra o PT, aqueles que são contra o PSDB fazem um discurso contra o PSDB. Mas não existe nenhuma coerência de qualquer partido no Brasil. Esse descontentamento em geral, seja aqui no Estado ou no Brasil como um todo, deputado, o senhor acredita que muda a política de alguma forma, a maneira das pessoas, do eleitor pensar e até mesmo dos próximos governantes administrarem daqui para frente? Acredito sim, acredito que essa revolução, esse momento das pessoas protestarem, de irem para as ruas, de fazer um debate crítico sobre o mandato da presidente, do mandato do governador, do prefeito de Curitiba, é extremamente saudável e isso sim poderá fazer uma revolução na revolução do ponto de vista da conscientização da sociedade mais forte do que uma reforma política, porque uma reforma política as pessoas ainda não compreendem bem o que ela representa e o que significa, né? Traduzir isso é muito difícil de se fazer, está muito limitada a discussão do Congresso Nacional. Agora, quando a população começa a participar, a criticar e exigir mais dos governantes, nós passamos por um processo muito saudável de conscientização. E acredito sim, Rafael, que os próximos candidatos terão que ser verdadeiros com os seus eleitores, com a população em geral, dentro daquilo que eles podem fazer ou não podem fazer. Mostrar a realidade do orçamento, dizer o que dá para fazer, o que não dá para fazer, assumir culpa daquilo que fizeram e se comprometer com a verdade durante o processo eleitoral, porque o povo vai condenar. Eu exijo, inclusive, eu dentro do sistema eleitoral, da mudança do sistema eleitoral, eu tenho exigido dentro do meu partido que façamos um registro dos compromissos de campanha dos governantes com o TRE. Daí sim nós podemos discutir, quem sabe, o impeachment daqueles que não fizeram com o que se comprometeram a fazer durante o processo eleitoral. Hoje não é possível, né? Simplesmente não cumprir as promessas de campanha não faz com que a gente tenha a possibilidade de caçar. Né? Agora, exigir que cada candidato, como candidato, registre no Tribunal Eleitoral as suas propostas e os seus compromissos de campanha. Já existe isso, mas é muito genérico. Nós precisamos
precisamos de algo mais específico, mais objetivo e que possa causar um prejuízo maior para aqueles que não cumprem as promessas de campanha. Tá certo. Deputado, eu gostaria de falar com o senhor agora com relação um pouquinho à Operação Lava Jato. Temos muitas pessoas, empresas aqui do nosso estado envolvidas nesse esquema aí, que envolve uma das nossas maiores, se não a maior empresa pública que nós temos aqui no país. Como é que o senhor vê todo esse escândalo Eu aqui? fui presidente da lei que foi por iniciativa do governo, a anticorrupção. Uma lei que foi criada no Congresso Nacional, foi aprovada, já sancionada, e há poucos dias regulamentada, para punir empresas envolvidas em atos contra a administração pública, empresas envolvidas em corrupção no nosso país. E dali nós construímos essa lei junto com o juiz federal Sérgio Moro, que foi grande responsável pela investigação da Lava Jato, que é o juiz paranaense. E aqui nós fizemos uma audiência pública com a presença do juiz Sérgio Moro e construímos uma lei. Essa investigação, ela surgiu a partir das empresas privadas envolvidas em atos de corrupção, atos contra a administração pública. É preciso se criar uma cultura no nosso país diferente de que essa relação do poder público, da política com a iniciativa privada é obscura. Ela tem que acabar. Nós não podemos ter o financiamento de campanha a partir de interesses de empresas privadas que vão trabalhar pelos seus interesses, um grupo de 5, 6, 10 empresas durante o exercício do mandato e não pensando no país e naquilo que a gente possa defender no país. Hoje, se um empresário me procura durante o processo eleitoral e me dá uma ajuda financeira, de repente vem uma lei, né, nós vamos discutir uma lei no Congresso Nacional e essa empresa vai me procurar e eu vou ter que agir de acordo com o interesse público e essa empresa será penalizada, ela nunca mais vai ajudar nenhum político. Então essa relação com a iniciativa privada precisa acabar. E tudo começou assim. Essas empresas, elas foram enganadas pelo poder, por agentes públicos, né? Ofereceram aditivos, contratos milionários. As empresas, elas inclusive passaram por dificuldade com relação à Petrobras, muitas delas, né? Outras não, outras ganharam dinheiro mesmo, e outras são grandes e ganham dinheiro mesmo através de trabalho, né? Prestação de serviço público que existe em todo o país, são grandes empresas. Mas essa relação entre iniciativa privada e político tem que acabar, por isso que eu sou a favor do financiamento público puro de campanha eleitoral. Aí você pode me dizer, João, mas nós vamos aprovar dinheiro para a campanha eleitoral. Primeiro que já tem o espaço de televisão e de rádio que é pago com dinheiro público. Mas nós sangramos muito mais os cofres públicos, esse dinheiro todo da Petrobras, quando nós temos o financiamento privado de campanha, do que se nós tivéssemos um teto, um limite para os candidatos e para os partidos e fosse um financiamento público claro, em que cada um representasse ou se apresentasse e representasse aquilo que se propõe a fazer durante a campanha eleitoral no exercício do mandato e não fosse como é hoje, que muitos são refém dos seus patrocinadores privados durante a campanha, muitos são refém durante o mandato dos seus patrocinadores privados que aparecem durante o processo eleitoral. Até é interessante, o senhor comentou há pouco sobre a relação entre o mercado privado, também o mercado público. Recentemente nós tivemos um suposto escândalo descoberto aqui no estado com relação a uma licitação de uma empresa de automóveis que atenderia a frota aqui do governo do estado, né? Que o dono dessa empresa, parente do nosso governador Beto Richa, né? Até para evitar esse tipo de situação, né, deputado? Tudo isso. A licitação, a concorrência, é claro que é algo que deve ser investigado mesmo, mas isso é muito pouco perto de tudo que vão encontrar. Todo mundo sabe, e o governador deveria ter sido claro, falado que tem relação pessoal, que é primo dele, que é amigo dele, e todo mundo no governo sabe que o Luiz Aby era o grande operador do governo, captava recursos para as campanhas do governador, se envolvia em discussões com os setores do poder público, levava empresários que queriam prestar serviço para órgãos do governo. É preciso investigar isso a fundo, porque esse Luiz Aby, que é primo do governador, ele era o chefe da quadrilha. O Gaeco já disse isso, ele era um chefe da quadrilha que existe dentro do governo do estado. Estou dizendo que é a única quadrilha e não estou dizendo que é só o governo do estado que tem uma quadrilha. Existem vários
aí prefeituras, outros governos também, governo federal, com o esquema da Petrobras, que precisam também ser investigados. Mas quantas vezes esse sujeito entrou no Porto de Paranaguá, por exemplo, com empresários, na Copel, na Sanepar? É preciso levantar tudo isso. Ele era o grande operador. Isso é só o começo de uma grande investigação. Eu acredito que o Ministério Público investigando e a Polícia Federal tem que se envolver. Nós temos que fazer uma grande investigação sobre tudo isso. Defendo também a CPI da corrupção no governo do Estado, porque não é mais a CPI da Receita Estadual, é uma CPI da corrupção. E os deputados estaduais que forem conscientes e que sabem da relação do governador com esse sujeito, que era o chefe da quadrilha, todos os deputados estaduais sabem disso e não podem ser coniventes nesse processo. Então eu faço um apelo a esses deputados estaduais que assinem a CPI e investiguem tudo o que aconteceu na Receita Estadual, que essa história ainda vai muito longe. Deputado, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes eu gostaria de perguntar só a opinião do senhor com relação a uma questão que vem sendo discutida aí também, que é a redução da maioridade penal. O que o senhor acha disso? Esse é um tema muito polêmico, né? Hoje, se a gente acompanhar a vontade dos programas policiais, a vontade da população, da opinião pública, hoje se fizer uma pesquisa, todos querem a aprovação da maioridade penal. Veja que aqui no nosso estado, apenas 1% dos crimes violentos são cometidos por menores de idade. E desse 1%, crimes premeditados, planejados, eu acho que é quase nada, não existe praticamente. Agora, nós agravamos as penas daqueles adultos maiores de idade que acompanham jovens em crimes, né, cometidos por menores de idade. Aí é um crime premeditado, planejado, mas não tem lugar nas penitenciárias. Não pode ser uma questão de revanchismo. Nós temos que recuperar esses jovens que, infelizmente, não estou dizendo que a sociedade deve perdoar apenas por ser um menor de idade. Essa discussão precisa ser feita, eles precisam ser penalizados com um rigor da lei, mas por outro lado eles precisam ser recuperados. Jogar esses jovens dentro de uma penitenciária é uma escola de ensino superior do crime. Para se defender dentro dessas penitenciárias, eles vão ter que se unir a bandidos e vão sair muito pior do sistema carcerário do que entraram. Então é uma questão muito mais humana, mas difícil de se defender, porque hoje o conceito, a visão da sociedade está sendo muito influenciada por um pensamento mais conservador. As pessoas querem respostas rápidas. E a indignação, esse sentimento que a gente tem quando a gente vê um crime de violência, um homicídio, um caso que envolve uma família, que envolve um outro jovem, a gente fica realmente indignado e querendo tomar uma posição. E daí vem a questão da redução da maioridade penal. Mas o Congresso aprovar isso na CCJ, a discussão eu não vejo nenhum problema, apesar de considerar que é inconstitucional. Okay. Mas aprovar a redução da maioridade penal é uma irresponsabilidade. É o discurso fácil, é o discurso demagógico, que nada vai contribuir com o resultado que nós queremos, que é a redução, não da maioridade, redução da violência no nosso país. Preciso analisar esses índices e buscar soluções para que a gente resolva o problema da violência. E simplesmente reduzir a maioridade penal não vai resolver nada. Tá certo. Deputado Federal João Arruda, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui conosco, conversando sobre política e também contando um pouquinho mais sobre a história da sua carreira. Obrigado mesmo pela presença aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Rafael, pela oportunidade de estar aqui na TVCI. Um grande abraço a todos os amigos telespectadores e, sobretudo, os amigos lá do litoral paranaense, lá de Paranaguá, que estão nos assistindo nesse momento. O meu Facebook é o facebook.com/JoãoArruda15. Então, mande lá sugestões, ideias, para que a gente possa interagir e fazer mais e melhor. Muito obrigado, deputado. Bom trabalho para o senhor lá no Congresso Nacional. A gente fica por aqui e até o próximo Voz.